Todas as vezes que qualquer evento anormal acontece na região do Oriente Médio, principalmente em relação a Israel e aos países vizinhos, nós encontramos uma certa ansiedade por parte dos religiosos em relação à questão profética sobre aquela região geográfica, até que compõe a Terra Santa e a Palestina, principalmente os conflitos dos últimos tempos, e agora o que houve, o ataque do Irã com os seus mísseis e drones a Israel, em retaliação ao bombardeamento que Israel fez a 2 generais iranianos que estavam na Síria. Então fica esta preocupação por parte das pessoas que estão buscando os significados proféticos, se é agora que vai acontecer o Armagedon, se é agora que será a segunda vinda de Cristo, e qual é aquele momento, qual será esse momento e etc. Mas Jesus nos alerta aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus o seguinte, 24, versículo de número 3, é a mesma questão, ela se repete no nosso meio religioso, era a mesma questão também dos discípulos de Cristo na sua época, a mesma preocupação. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esta era a preocupação principal deles, com o apressar que as profecias relacionadas à nação de Israel acontecessem. Eles queriam ver o cumprimento literal, porque a concepção deles era uma concepção terrena de reino de Deus, era uma concepção aqui e agora, materialista. Eles não tinham a concepção espiritual do reino espiritual de Deus. Era uma concepção de domínio, de terra, era uma concepção de conquista, pois era a concepção de Israel antigo. Mas a igreja recebeu uma outra revelação, não é a revelação terrena, de conquista material, de espaço, mas é uma concepção e uma revelação espiritual. A visão deles estava distorcida, eles estavam vendo os acontecimentos políticos, os acontecimentos relacionados à vida de Israel. E eles queriam uma resposta para aquela situação de sua época política, de opressão de um governo estrangeiro. E da mesma maneira, hoje os cristãos perderam o foco de Jesus. Estão olhando da mesma maneira para trás e não para frente. Olhando na concepção judaica. As profecias já estão se cumprindo. A terra será do povo de Deus. Era basicamente isso. Eles estavam com esta necessidade que fosse solucionada. Mas Jesus alerta dizendo no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, espécies e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus estava alertando eles para não ficarem apreensivos e preocupados com guerras, com rumores de guerras. E da mesma forma, o Senhor nos orienta pela sua palavra a tirarmos o foco, a atenção para esses acontecimentos na nação de Israel e olharmos para os sinais espirituais da sua vinda que está se aproximando. Quando nós olhamos para esses desdobramentos no mundo, estas guerras, estas guerrilhas, esses acontecimentos que
impressionam todos. Nós devemos interpretá-los da seguinte maneira: isto é uma profecia que está demonstrando que o Senhor está próximo. A qualquer momento o Senhor se revelará aos seus e os se manifestará a eles, e a igreja do Senhor será arrebatada. A visão nossa é o arrebatamento da igreja. Não devemos nos preocupar com os sinais. Os sinais só apontam para o arrebatamento e o que vem após o arrebatamento. Os sinais só mostram isso. Não devemos nos ocupar e ficar apreensivos com o que vai acontecer aqui na terra, mas devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, devemos nos preocupar com a nossa vida de comunhão com Deus e nos preparar para o arrebatamento, porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. A igreja não está relacionada ao espaço físico, geográfico, ao espaço nacional em que ela está inserida. A igreja não está relacionada a isso. A esperança da igreja é o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. A segunda volta, a segunda vinda do Senhor. O compromisso da igreja com o Senhor Jesus não é com esse mundo, não é com as políticas desse mundo, não é com os governos desse mundo, não é com os regimes políticos, não é a nossa necessidade não deve ser essa. A nossa necessidade nesses últimos dias é nos encher da palavra de Deus, é nos encher da comunhão com o Espírito Santo e nos preparar para o glorioso dia do arrebatamento e da sua volta, porque a qualquer momento o Senhor volta para buscar a sua igreja, e a igreja será tirada, será arrebatada desta terra para encontrar o Senhor nos ares. Então, a preocupação dos discípulos judeus não deve ser a nossa, porque a preocupação do Israel físico, o Israel aqui na terra, é a preocupação com aquela terra, era a preocupação com a terra em que eles estão inseridos. Mas a igreja do Senhor não tem que olhar para esta visão somente materialista. Não devemos olhar para a visão materialista, porque não temos nada a ver com isso. A nossa visão tem que ser espiritual, olhar para além do material, esperando que a qualquer momento nós deixaremos aqui essa terra e nenhum sofrimento, nenhuma dor haverá mais, porque tudo passará e nós estaremos para sempre com Cristo e em eterna glória. Amém. Que Deus abençoe.